Nós trouxemos para o nosso estudo desta noite sobre a felicidade, né? Nós todos queremos ser felizes, né? Então, no livro 4 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esperanças e consolações, no capítulo 1, o assunto é das penas e gozos terrestres. E tem felicidade e infelicidade relativas. Na questão 920, o Allan Kardec perguntou assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Então, desde muito tempo, já era uma questão que afligia, todos nós, Ele queria saber se aqui na Terra tinha condições da gente ser feliz, E os espíritos responderam assim: não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, essa felicidade completa ainda não é deste mundo, Nós temos uma felicidade relativa. Aí, na questão 921, ele perguntou assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então, ele está afirmando que quando todos nós modificarmos, que a humanidade aqui na Terra será feliz. Mas, enquanto isso não acontece, ele está perguntando se tem essa felicidade relativa. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Quer dizer, nós mesmos somos os autores da nossa infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, aqui na Terra, se a gente praticar a lei de Deus, nós vamos ter essa felicidade relativa que nós podemos ter aqui na Terra. Aí tem o comentário, de Allan Kardec. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Quer dizer, se a gente olha para o futuro, olha para o horizonte, a gente vê que aquela infelicidade nossa que a gente está passando é momentânea, ela é como se fosse, como se a gente tivesse parado numa viagem, num lugar, num hotel bem ruinzinho. É essa comparação que ele faz. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então, quanto mais a gente se prepara, para essa felicidade, vivendo a lei de Deus, a gente vai ser mais feliz.
Continuando os comentários. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Quer dizer, a gente já sofre nessa vida mesmo, né? As coisas que a gente faz de errado, né? Por exemplo, eu sei que fumar não faz bem à saúde, mas eu insisto em fumar. Aí lá para frente, né? O que eu posso ter? Posso ter problema respiratório, posso ter problema no pulmão, posso adquirir um câncer, né? E isso tudo foi fruto do que eu escolhi, né? Lá atrás. Continuando, se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Então, a gente falou do cigarro, que é uma coisa mais fácil, né, de entender, mas tem a parte moral também, né? Se a gente insiste em continuar sendo egoísta, né, vaidosa, e assim por diante, né, todos esses males que a gente ainda carrega, se a gente insiste em continuar desse jeito, a gente vai colher ainda, né, as dores devido a esse posicionamento nosso. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então, tudo depende de nós mesmos, né, das escolhas que a gente faz. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, que a felicidade é muito relativa, né, para cada um. Então, muita coisa que para mim é uma desgraça, para o outro pode ser o céu, né? Depende do ponto de vista. E aí, os espíritos responderam assim: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, essa é a felicidade comum para todos, né? Você ter o necessário na vida material e na vida moral você ter a tranquilidade, né? A consciência tranquila, dormir à noite no travesseiro sem ficar se remoendo, né? Pensando naquilo que fez de errado, né? Então, essa consciência tranquila e a fé no futuro é que vai fazer a gente ter essa felicidade. E conforme o tempo vai passando, a gente vê que a gente vai criando novas necessidades, né? Muitas coisas que hoje a gente acha que é necessário, na época dos meus pais, não era. Muitas coisas eles nem conheciam do que tem hoje, que hoje eu acho que é necessário, né? Então, na questão 926, Allan Kardec perguntou assim: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Então, essa criação que a gente vai, né, inventando, né, será que não são novas aflições? É essa a pergunta dele.
E a resposta dos espíritos: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Quer dizer, o mal, né, deste mundo é devido a essas necessidades artificiais que nós criamos, né? Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Porque qualquer posição que a gente tiver, sempre vai ter gente com menos coisas do que a gente e vai ter gente com mais coisas que a gente. Então, se você souber traçar esse patamar, né, dentro dos nossos desejos, de acordo com a nossa possibilidade, nós vamos sofrer menos, né? Vai ter mais felicidade. Não vamos ter inveja daquele que tem mais, né? Vamos ajudar aquele que tem menos, né? E assim a gente vai caminhando mais feliz. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Então, o rico não é aquele que é milionário, trilionário. O rico é aquele que está satisfeito com o que tem, né? Pode ser pouca coisa, né? Mas se estiver satisfeito, é isso que vai trazer a nossa felicidade. Continuando aqui: invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Então, quando a gente vê uma pessoa, né, você pensa assim: nossa, aquela pessoa está bem, né? Não precisa de mais nada, né? E a gente acha que aquela pessoa está feliz, mas a gente, na realidade, não sabe o íntimo da pessoa, né? Ninguém sabe o íntimo de ninguém, né? E tudo aquilo que a gente não vive de acordo com as leis de Deus, uma hora a gente pode estar bem, mas outra hora a gente pode estar colhendo aquilo que a gente plantou, né? Então, é muito relativo essa questão da felicidade. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Então, mesmo, né, aqueles que você vê assim, uma pessoa boa, né, que não faz mal a ninguém e passa por tanta dificuldade, você fica até com dó da pessoa. Mas se ele suportar essa infelicidade momentânea, né, com coragem, ele vai colher os frutos mais tarde. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Aí nós trouxemos para a nossa reflexão do livro Fonte Viva a lição 177, que chama-se Edificação do Reino. Lucas anotou no capítulo 17, versículo 21, as palavras de Jesus:
o reino de Deus está no meio de vós. Nesse capítulo 17, inclusive o Marcelo fez um estudo, né? Esses dias atrás, mas não é o mesmo trecho. Nesse capítulo 17, o Lucas narra, então, além do pecado, perdão, né? A fé, o dever do empregado, a cura dos 10 leprosos, né? Ele também narra sobre a vinda do reino. Ele diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Os fariseus também queriam saber, né? Queriam ser felizes. Quando que ia chegar esse reino de Deus? E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, o reino de Deus não está aqui, não está ali, está dentro de nós, de cada um de nós, né? E Emmanuel, então, só vai nos explicar sobre esse trechinho, né? O reino de Deus está no meio de vós. E Emmanuel, então, diz: nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados no chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. Então, não é nessas atitudes extremistas que a gente vai concretizar o reino de Deus, né? A alegria excessiva não é bom, né? A tristeza também excessiva deprime, né? A ternura incondicional, né? Prejudica. A severidade indiscriminada destrói. A cegueira também afetiva, né? Não corrige. Nem ser rigorosa demais, né? Nem nos dogmas, né? Afirmativa absurda. E nem o absurdo negativo também, que é a vaidade. Aquelas obras sem fé também reduzem a pedra e pó.
E a fé também sem obra é a estagnação da alma. O movimento sem ideal é cansaço vazio. E a elevação sem movimento é ociosidade. Né? Então, você se elevar a alma, mas não fazer as obras, né? Não adianta nada. Ficar olhando só lá para o horizonte e não fazer nada, se despreocupando com o nosso dia a dia, também não vai ajudar em nada. E também com os pés muito fincados no chão, sem que a gente, né, de forma que a gente esquece do céu, das coisas do céu, também não resolve. Então, tudo que é exagero, né, não vai ser aí que a gente vai concretizar esse reino divino. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Então, esse reino divino, né, a gente precisa de esforço, precisamos ser aplicados, né, usando o trabalho metodicamente e usando da harmonia, né? Então, nem lá nem cá, né? Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Então, não ficar tão preocupado com o futuro e nem com o passado que já foi, né? De repente você cometeu algum erro lá no passado e fica se remoendo. Quer dizer, não vai adiantar, né? Vamos viver hoje, né? Hoje vamos nos equilibrar e nós vamos vencer. Nós trouxemos uma história do livro Bem-aventurados os Simples. O espírito que conta a história é Valério. A psicografia de Valdo Vieira chama-se O Reino. Sonhando possuir um filão de ouro, o sitiante vendeu a terra que possuía e saiu pelo mundo à procura do veio encantado. Quer dizer, ele sonhava, né, com esse ouro, esse pedaço de terra que tinha ouro. E ele vendeu o sítiozinho que ele tinha e resolveu aventurar-se pelo mundo, né? Peregrinou por várias plagas, utilizou a picareta e feriu as mãos. Sofreu desencantos, ruminou amarguras, padeceu, chorou, torturou-se. Viajou e viajou. Encanecido e enfermo, em país diferente, à espera da morte, veio a saber que em sua antiga propriedade preciosa, mina de ouro fora encontrada, estendendo riqueza a milhares de mãos.
Então, aquela terrinha que ele vendeu, lá estava o ouro, né? E ele ficou sabendo. Já estava de cabelos brancos, doente, longe, né, desse lugar. Veio a saber que ali encontraram ouro e deu prosperidade para muita gente. Aí vem o comentário. Pense, amigo, o tesouro da felicidade não reside à distância, rebrilha em você mesmo. Basta fazer esforço para saber encontrá-lo. Por isso é que Jesus disse repetidamente: o reino do Senhor está dentro de vós. Então, essa lição é para nós, né? Muitas vezes a gente fica procurando essa felicidade em outros lugares, né? A gente acha que a felicidade está na casa dos outros, né? Na nossa não está, né? Na profissão do outro, na minha profissão não está. E assim, no bairro do outro, não no bairro que eu moro, né? E assim a gente acha que tudo do outro é melhor e o outro é mais feliz. Mas a lição, né, quer dizer que a felicidade nossa está dentro de nós mesmos. Então basta a gente procurar, né, se concentrar nas coisas da gente mesmo, do nosso interior, né, na nossa família, aonde a gente está vivendo, né? É ali o lugar onde nós temos essa felicidade. Me lembro também uma história de um amigo nosso que era dentista, e dentista vive de branco, né? E ele dizia assim que todo mundo acha que quem veste de branco é feliz, né? Esse está nadando em dinheiro, né? É doutor. E aí ele lembra que um dia ele estava muito triste, com muitos problemas, e estava dirigindo o seu carro do ano, tal, mas ele se sentia infeliz, né? Estava aflito com os problemas que ele estava passando. E aí ele abriu a janela do carro para poder respirar melhor o ar puro, né? E viu um trabalhador braçal esperando o ônibus, pelo jeito bem pobrezinho, né? Mas diz que cantando, que é uma beleza. Aí ele ficou pensando: puxa vida, né? Eu com esse carrão, vestido de branco, né? Podia ser mais feliz, né? E aquele que está ali, provavelmente, o que ele ganha, às vezes não dá nem para o necessário, mas está lá cantando. Então, muitas vezes, o que falta? Falta a gente olhar, né, com carinho aquilo que a gente tem, né? Com certeza, tudo aquilo que nós temos está ali para a gente ter a felicidade relativa, né? Que os Espíritos nos disseram. Nós não vamos ter a felicidade plena, completa, mas nós vamos ter a felicidade relativa, né? Que nós possamos, então, pensar, né, nessa questão, e como o estudo do Marcelo disse outro dia sobre a gratidão, que a gente possa, né,
ter essa gratidão da nossa vida, das pessoas com quem convivemos, do lugar onde estamos vivendo, que a gente vai achar essa felicidade relativa. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de fazermos este pequeno estudo, que nós possamos lembrar no nosso dia a dia essas lições que os Espíritos nos trouxeram, que Jesus vem nos ensinando há tanto tempo, mas que muitas vezes ainda temos a necessidade de ouvi-la. Pedimos também, Senhor, as suas bênçãos para aqueles que sofrem, para aqueles que estão nos leitos de hospitais, que estão nos cárceres, que aqueles que não têm um teto onde se abrigar, que todos, Senhor, possam ter também a sua proteção, assim como a cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a enxergarmos a gratidão por tudo que temos, e assim, Senhor, sermos mais felizes. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja.